Deus cobra. Quanto mais Deus te dá, mais Ele te cobra. Quando nós andamos, ela tem que estar a par com nós. A santidade. A santidade de Deus tem que estar junto a nós. E quando ela é dada, ela é cobrada. Eu sinto muito cobrado pelo meu Deus, porque Ele diz assim: tu pediste e eu te dei. Então, faça uso, mas tenha muito cuidado. Eu já estou há dias pedindo ao Senhor. É como se eu precisasse entrar no país de Israel, pedindo obrigado, meu jovem, pode colocar aqui. Para entrar no país de Israel, eu preciso pedir permissão para o consulado. E para entrar na presença de Deus, nós também precisamos pedir: Senhor, receba. Eu preciso falar com o Senhor. E o Senhor, Ele vem com graça e te autoriza. Sem autorização eu não estaria aqui. O ônibus quebrava no caminho, eu desmaiava, aconteceria algo. Mas o Senhor me agraciou. Eu digo, o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos, ele anda cheio de segurança a todos os lados. Se uma arma de repente mirada para o presidente, imediatamente um dos seus seguranças se atira na frente e se coloca na brecha para receber o impacto dessa bala. Mas ele não deixa o seu presidente levar esta bala. Ele se colocou na brecha. A mesma coisa não é diferente com o pregador que sobe aqui. Ele se coloca na brecha de todos vocês. É como se eu fosse o segurança do presidente. Agora eu estou na brecha de vocês. Então tem que haver uma autorização divina, porque senão eu não aguentaria. No louvor, a glória de Deus neste lugar. Mas eu falei: Senhor, essa igreja é toda branquinha. Você com os olhos fechados, você está vendo o quê? Eu vi a glória de Deus muito forte neste lugar. Está escrito aqui. Tem alguém aí que cumpre, adora mesmo. Nós precisamos adorar o Senhor. Amém? Vamos para a palavra. Peço aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Apocalipse. Quero falar de uma igreja citada no livro de Apocalipse. Eu me sinto esta igreja. É uma igreja que não sofreu com as transformações daquela época. É uma igreja que não se conformou com o mundo daquela época. É uma igreja que obedecia os comandos do seu presidente, do seu apóstolo. É uma igreja que era fiel a Deus e fiel às autoridades que estão sentadas aí. Tem autoridades sentadas aqui pelo nosso meio. Autoridades constituídas por Deus. No momento, o homem, maior autoridade é o nosso pastor. Mas tem presbíteros, evangelistas, diáconos, talvez nem sejam consagrados, mas foi liberado alguma autoridade sobre a vida dele. E esse povo deste lugar era tão fiel a Deus, a igreja deles era tão próspera, era um povo sábio, um povo que não acompanhou os ritmos do mundo daquela época. Mas pastor, tantos anos atrás, sim, também tinha progresso naquela época. Quem fazia a melhor roda de carro naquela época, roda de madeira, era o cara do futuro. Quem fazia o melhor arco para atirar a flecha era o melhor engenheiro da época. Essa igreja permaneceu fiel a Deus. Ela ouvia o comando do seu líder. E nós vamos falar um pouquinho. Me chamou muita atenção essa palavra. Ela vem entrando em mim como me furando, me espetando a todos os
momentos, já faz uns 15 dias, eu na madrugada na minha casa, abri a Bíblia e falei: Senhor, mas eu não quero ler isso aqui não. Apocalipse, todo mundo tem medo. Por quê? Palavra de Deus. E li essa passagem e ela entrou em mim e não quer sair mais. Glória a Deus por isso. Eu quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 3, no verso 7. Vamos ler alguns versículos. E hoje eu tive uma confirmação muito especial do Espírito Santo aqui, através da boca do evangelista. Estava aqui. Portas. É o assunto desta noite. É de Deus. Deus é maravilhoso. Vamos ler um pouquinho. Apocalipse capítulo 3, verso 7 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Presta atenção, hein? O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. A chave principal está aqui agora que eu vou ler. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Quero que os irmãos repitam comigo. Tendo pouca força. Estão falando na pouca força mesmo. Tendo pouca força. Não negaste o meu nome. Amém. Pode se assentar. Se acomode um pouquinho. Essa palavra, irmão, ela tem um leque muito grande, uma abertura, uma porta que se abre muito extensa. Quem dera se eu pudesse tirar pelo menos 1% dela. Mas eu tentei, eu fiz algo que Deus colocou no meu coração. O tema que eu quero falar: pouca força. Tendo pouca força. Nesse texto, tudo me chamou a atenção. Vou falar de portas. E o assunto do momento aqui da igreja é portas. E eu quero dizer, irmão, que tem portas que se abrem, nós nos enganamos. Pensamos que é o Senhor. Não é. São portas de bronze. Não serve para nós. Tem porta que Deus abre, você não entra porque não quer, e ninguém fecha ela. E se uma porta, se Satanás abrir uma porta diante de você, você é livre para entrar. Às vezes nós entramos, mas caímos do cavalo imediatamente. Mas quando você é vigilante, o Senhor imediatamente ele fecha essa porta. Se o inimigo abre uma porta, Deus olha aqui e fala: opa, ele fecha a porta. Nós devemos tomar muito atenção nesse assunto. Quando diz assim: o que tem a chave de Davi. Quem é que tem a chave de Davi? Jesus. O que ele abre, irmão, não adianta. Se ele te der o dom da cura, ele abriu uma porta. Ninguém vai te tomar. Ninguém vai te roubar. A não ser que você mesmo decide deixar ela para lá. Quantos e quantos evangélicos cristãos recebem dons, recebem uma unção de Deus, mas chega em casa, abre a gavetinha, fica aí, querido, olha que eu precisava de uso. É como uma chave. Devemos andar com ela sobre os nossos lombos. O soldado ele não larga a sua arma. O soldado ele não deixa a sua aljava encostada no cano, porque as flechas polidas têm que estar aqui. E imediatamente ele lança. E quando o Senhor diz que a chave está na mão dele, e é Ele quem cuida
você. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem abre as portas. E o Senhor me diz que hoje vai abrir portas aqui. Glória a Deus, aleluia. Portas se abrirão e portas vão se fechar também. Calma aí, irmão. Não é aquela que você está esperando aquela bênção, não. É porta que se abre e nós nos iludimos. Os nossos olhos ficam meio perdidos, mas nós queremos entrar porque a nossa fé às vezes leva a crer que aquela porta foi o Senhor que está abrindo. Eu estive numa vigília no ano passado. Não sou muito fã de profecia, não. Profecia tem que ser o Senhor mesmo. Tem muita profetadinha por aí. Um homem de Deus, um profeta, falou: pastor, a porta vai se fechar na sua cara. Eu quase que eu repreendi, mas eu falei: não posso repreender o homem de Deus, é verdade. 3 dias depois, a porta se fechou na minha cara. Eu estava parado com a minha moto, veio um cara, uma flecha do maligno, bateu no meio da minha moto, ficou uns 4 metros. A profecia de Deus se cumpriu. A porta bateu na minha cara. Dentro do ônibus, agora sentei do lado de um pastor. Deus é amor, amigo. Estávamos conversando das portas. Eu falei para ele, ele ficou me olhando. As portas que Deus coloca diante de nós. Ninguém tem o poder para fechar. Ninguém tem o poder para abrir, a não ser o Senhor. E eu sinto que portas se abrirão neste lugar. Portas já estão abertas neste lugar. Porque o Senhor diz para mim que portas estão sendo abertas aqui. Porque o nosso Deus, Ele é justo. Ele diz: eu sei as tuas obras. Se você não faz obra, se você não trabalha para o Senhor, se você não é fiel ao Senhor, como esse povo de Filadélfia era, que portas que vai se abrir? Vai abrir a porta enganosa, a porta do engano, a porta da ilusão. Ela fica na nossa frente, como um espelho mágico. Vem, vem, vem. E você vai só se defendendo, porque você tem visão de Deus. Você anda espiritual pelo caminho. Você entra no ônibus espiritual, observando o que Deus quer que você faça naquele lugar, porque Deus te usa em todos os lugares. Deus te usa no ônibus, Deus te usa na fila, porque as portas estão abertas diante de ti. Quem vê a porta aberta, ele entra e é como uma flecha na mão do Senhor. É usado, porque Ele diz que eis que eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti uma porta está aberta. Mas pastor, a porta não se abre para mim, eu estou assim, está murmurando, está reclamando. A porta não vai se abrir. A porta se abre para os corajosos. Jó, um exemplo verdadeiro, tendo pouca força, Jó não negou ao Senhor. Negou? Eu quero ler uma palavra que está no livro de Jó, capítulo 32. Jó 38, 17, diz assim: descobriram-se as portas da morte, ouviste as portas da sombra da morte? Aquele papo que Deus estava tendo, uma conversa, Deus com Jó. Jó reclamou, e Deus falou para ele: olha, você estava aqui quando eu comi esse negócio? Você estava aqui quando eu fiz as leves? Então Deus estava falando das portas aqui para este homem. Nós precisamos
Jó, no seu sofrimento, não negou a Deus. Na pouca força, tendo pouca força, Jó não negou a Deus. E às vezes nós não negamos ao Senhor. Na nossa pouca força, nós estamos na casa de Deus. Na pouca força, eu divido a minha farinha contigo. Na pouca força, eu tenho orado ao Senhor de madrugada. Tendo pouca força, eu estou contribuindo com o meu pastor. Na minha pouca força, eu tenho orado por vocês. É na pouca força que nós não negamos o nome de Jesus. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Tem uma discípula minha lá, 4 meses em cima de uma cama, problema crônico, só Jesus para fazer um milagre. Ela andava 10 quilômetros para ir trabalhar todos os dias. Já se encontra 4 meses em cima de uma cama, andando numa maquinazinha assim, e toda tortinha, toda empenadinha. Uma mulher guerreira. Mas ela tem que falar: pastor, na minha pouca força, eu não vou negar Jesus. Glória a Deus. Hoje eu entrei lá para orar, eu saí de lá maravilhado. Outro dia eu preguei na igreja sobre a pouca força, e depois do culto eu fui pregar para ela, dentro da casa dela. Fui lá e preguei para ela. Falei: Juju, porque ela é minha cunhada. Falei: Juju, vim pregar para você o que eu preguei na igreja. Não consegui falar muito, porque ela falava tudo. Ela, na pouca força dela, ela não murmura, ela não condena o pastor, ela não fala que o vizinho não tem orado, ela não fala que os irmãos não têm ido visitar. Na pouca força ela está vencendo com o Senhor. Na pouca força ela falou que vai para o céu. Não importa o que está acontecendo com o corpo dela, porque o Senhor tem recolhido todas as lágrimas dela em cima daquele colchão. Eu saí de lá com uma força de gigante. Falei: meu Deus, eu achando que eu sou um fracassado, não consigo nada. Aquela mulher naquela situação, na pouca força, ela não nega Jesus, ela não deixa Jesus. Aleluia. O salmista, Salmo 24, capítulo 7. Os irmãos não precisam acompanhar, eu vou ler um bocado aqui, mas se quer, Salmo 24. O Senhor diz que uma porta, Ele fala de uma porta aqui no Salmo 24, no verso 7, diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. O nosso Deus está falando de uma porta, não é uma porta qualquer. Ele está falando de uma porta eterna, que está posta diante de nós, porque o Senhor falou ali: eis que diante de ti eu coloco uma porta aberta. E agora Ele está falando que essa porta é eterna. Eis que diante de ti, levanta as tuas cabeças, eu estou colocando uma porta eterna. Porque clamas, porque choras, porque fica desvanecido, se a porta é eterna. O Senhor diz que uma porta que Ele abre, eu não posso fechar, o pastor não pode fechar. Ele diz